Fala pessoal, tudo certo? Chegando aqui com mais um Últimas da Dupla aqui no canal do Esporte. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Esther e tô chegando com as últimas informações da dupla Grenal. Vamos lá? Bom galera, a gente começa hoje falando do Grêmio, não podia ser diferente, porque o Grêmio perdeu fora de casa, perdeu mais uma vez a chance de deixar a zona do rebaixamento. Placar final de 2-0 para o Atlético Goianiense, aquele Atlético Goianiense que não conseguia vencer nenhum time em casa, estava com uma sequência de resultados ruins jogando em seu estádio, agora bateu o Grêmio por 2-0. E o nome da partida, o destaque da partida pelo lado do Grêmio, negativamente, foi Paulo Miranda. A gente até debateu muito aqui na Rádio Bandeirantes e também na TV se Paulo Miranda era a escolha certa para fazer dupla com Kahneman. Ele cometeu um pênalti, acabou sendo expulso da partida, fechando o 2-0 para o Atlético Goianiense. Wagner Mancini falou na entrevista coletiva sobre a escolha do Paulo Miranda e disse que foi uma escolha muito mais pela experiência do jogador, muito mais por ser um jogador cascudo. Ele acredita que nesse momento o Grêmio precisa de jogadores mais maduros para enfrentar esse momento difícil. Denis Abraão, ele falou também, o novo vice de futebol do Grêmio, falou também na entrevista coletiva, e eu destaco alguns pontos aqui, tá? Ele disse que tem que ter calma, que não adianta pensar muito que 2 partidas vão resolver as coisas, garantiu que o Grêmio vai permanecer na Série A, disse que os jogadores no vestiário, disse para os jogadores no vestiário que a responsabilidade é toda dele, ele assumiu a responsabilidade pela derrota, mas ele disse que não é uma derrota que vai fazer tudo cair por água abaixo. Disse que o momento é delicado, mas viu melhoras no jogo em relação ao jogo contra o Juventude e acredita muito que o Grêmio vai sair dessa e que tudo vai se resolver. Esse é o discurso do Denis Abraão, a gente não sabe, né? E aí eu deixo aberto para debate, para vocês deixarem nos comentários se esse discurso é o suficiente para salvar o Grêmio da zona do rebaixamento ou não, mas é o discurso da direção gremista. Wagner Mancini, ele disse também que o Grêmio vai permanecer na Série A, ele disse que estão no caminho certo, uma derrota ou outra não pode atrapalhar essa sequência boa que o Grêmio vai viver. Tem o jogo contra o Palmeiras no final de semana, e aí o Grêmio tem alguns desfalques, claro, em decorrência dessa partida contra o Atlético Goianiense. Rafinha, Ferreira e Luiz Fernando, eles tomaram cartão amarelo, estão suspensos. O Borja também levou o cartão amarelo. Ele não poderia jogar de qualquer forma, ele é jogador do Palmeiras, está emprestado ao Grêmio. Para o Grêmio botar ele em campo, teria que pagar uma multa, o Grêmio já disse que não vai pagar. Então Borja de qualquer forma não jogaria. Esses são os jogadores que estão de fora do jogo contra o Palmeiras, além, claro, do Paulo Miranda, que tomou o cartão vermelho, não jogaria. Acho que de qualquer forma o Wagner Mancini colocaria um outro zagueiro para jogar, se ele não tivesse sido expulso, para jogar no jogo contra o Palmeiras, até porque a pressão da torcida em relação ao Paulo Miranda está muito grande. A gente vê nas redes sociais, a gente vê os comentários dos ouvintes que mandam aqui para a rádio. Então, quem deve jogar ao lado do Kahneman no final de semana contra o Palmeiras deve ser o Juan. Jogo contra o Palmeiras no domingo, depois disso tem o jogo contra o Galo no meio da semana, partida atrasada da 19ª rodada, e aí depois o jogo contra o Internacional Grenal. É tudo ou nada para o Grêmio, precisa de uma vitória. Aliás, o Grêmio teria saído da zona do rebaixamento ontem se tivesse vencido o Dragão, porque o Palmeiras fez dever de casa, venceu o Sport, e agora perrengue para o próximo domingo, justamente contra o Palmeiras. Bom, trocando de lado, nós vamos falar agora do Internacional, porque o Internacional tem um pouco mais de tranquilidade, empatou com o Corinthians, teve a segunda também de folga, terça também é folga, se reapresenta na quarta-feira para se preparar para o jogo contra o São Paulo. Tem alguns desfalques, tá? O Mercado, o Dourado, eles estão suspensos, o Patrick foi expulso, também não joga contra o São Paulo no domingo. São essas trocas que o Diego Aguirre vai precisar fazer para o jogo deste final de semana. O Bruno Mendes volta, ele voltaria de qualquer forma, né? Cumpriu suspensão contra o Corinthians, não jogaria contra o Corinthians, porque mesma função do Borja com o Palmeiras, ele pertence ao Corinthians, o Inter teria que pagar uma multa, não pagou, não ia pagar de qualquer forma, então o Bruno Mendes retorna, a vaga dele, que é de titular, o Mercado iria para o banco, o Mercado não joga, está suspenso, então é a volta de um titular que o Aguirre tem. Também o Maurício, ele deve assumir o lugar do Patrick, que também está de fora. E o Johnny deve ser o volante ali atuando ao lado de Rodrigo Lindoso. É a escalação que o Diego Aguirre vai mandar mais ou menos desenhada para o jogo contra o São Paulo.
Agora, importante, fora de campo, o nome de Yuri Alberto tem ganhado muita força nos jornais estrangeiros. O Manchester City teria feito uma sondagem pelo jogador e o próprio empresário do atleta confirmou essa sondagem. Por enquanto, é só isso mesmo, é só uma sondagem, até porque a janela de lá aqui para o Brasil ainda não está aberta, não chegou nenhuma proposta oficial, nem para o empresário, nem para o internacional, mas o Manchester City procurou as informações sobre o jogador, as possibilidades de ter o jogador. Outro nome que também teria buscado o Yuri Alberto é o Milan. Isso o empresário dele não confirmou, mas os jornais espanhóis têm dado que o Milan teria buscado, jornais estrangeiros, né? Deram que o Milan teria buscado informações também sobre o Yuri Alberto. O fato é que ele está na boca de todo mundo, ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, é o principal jogador do Inter hoje, então seria meio óbvio até pensar que essa boa atuação dele ultimamente traria um destaque maior e procura, claro, de outros times. O Yuri Alberto, o valor dele é de 20 milhões de euros, é um valor alto, mas claro, para um bom jogador, e o Inter tem 70% desse valor, 70% desses 20 milhões seria para o Internacional. Fato é que não chegou nenhuma proposta, o Inter trabalha tranquilo, contando com o Yuri Alberto pelo menos até o final do contrato dele. Se chegar alguma proposta, a gente vai ver se o Yuri Alberto fica no Inter ou então vai para outro time. Então essas foram as últimas da dupla. Não esquece de deixar teu like nesse vídeo, te inscrever no nosso canal e ficar ligado na programação da Bandeirantes. Amanhã eu volto com mais últimas da dupla. Combinado?